Estão vendo aí o PowerPoint? Sim. Sim? Então vamos começar. Olha só, a gente vai relembrar aqui em história, a gente vai falar um pouquinho sobre o Brasil rural, tá? E o Brasil urbano. Então, são esses dois capítulos que a gente vai relembrar. Começando então do Brasil rural, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre como as terras são utilizadas aí para o cultivo agrícola, né, para a criação de animais e também como local de moradia e de sustento de muitas famílias, tá? Observem essa paisagem aí e agora me contem. Tem algum elemento de paisagem urbana que foi retratado aí nessa fotografia? Não. Não. Então, essa paisagem, ela é um elemento de paisagem o quê? Rural. Rural. Quais são os elementos que vocês conseguem ver aí que fazem parte da paisagem rural? Basicamente, a gente tem todos aí, né, gente? É. Que fazem parte da paisagem rural. Nós temos aí, né, uma plantação de alimentos, temos uma casinha lá no fundo. Vocês podem ver que não tem asfalto, né? É uma terrinha Sim. batida, né? Chão batido. Então, é bem diferente do espaço urbano. Me contem aqui qual que é a diferença do espaço rural para o espaço urbano. Isso você já tem que saber, hein, quarto ano. Qual que é a diferença do espaço rural para o espaço urbano? No espaço rural, Pode tem muito. falar. Eu sempre confundo com espaço. Com espaço com espaço. Gente, não tem como, é muito tranquilo, não dá nem para confundir. No espaço rural, vocês podem observar, tá? Que não tem aglomeração de pessoas, as moradias são distantes umas das outras, nós não temos prédios, tá? Nós temos vocês podem até observar nessa imagem mesmo. O espaço rural ele é bem caracterizado aí pelas plantações, criação de animais, né? As moradias mais longe uma das outras, igual eu acabei de falar. Então, a diferença entre um e outro, basicamente, né, é essa. No espaço urbano tem muita aglomeração de pessoas, as moradias, né, são próximas uma das outras, temos muitos prédios e muitas construções. Aí, nesse espaço rural, vocês podem observar que o espaço rural ele sempre teve uma grande importância, né, para a história do nosso Brasil. Então, principalmente para a economia. Tá? E também algumas tradições brasileiras se desenvolveram no meio rural. A gente pode ver isso, tá? Até mesmo na produção agropecuária, que vocês podem observar que ela é responsável por gerar grande parte da riqueza que o nosso país tem. Então, assim, essa plantação que vocês estão vendo aí nessa imagem, vocês podem ter certeza que essa plantação aí, ela vai garantir o sustento de várias famílias que moram aí nessa comunidade, né? Eles não estão plantando só para eles, mas sim para vender para as pessoas que moram aí nessa comunidade, tá? E além disso, a produção, né? Esse tipo de produção, ela é responsável pelo fornecimento dos alimentos que a gente consome no nosso dia a dia. Então, isso aí vocês podem observar que temos aí, né, um trabalhador rural, ele está aí fazendo a manutenção aí desse local, cuidando, né, da plantação. Vocês podem perceber que ela está bem cuidada, tá? E no espaço rural, gente, a gente pode também observar que a nossa culinária é muito grande, né?
Tem diversos pratos de iguarias tradicionais. Nós temos alguns bem conhecidos aí, né? Das festas juninas. A gente tem as pamonhas, né? Pé de moleque. Temos também outros pratos típicos, né? Que fazem parte da nossa culinária junina aí, que a gente acaba consumindo no nosso dia a dia, né? Que é o bolo, né? Bolo ou broa de fubá. Então, assim, a culinária está bem forte, bem presente também no espaço rural. Temos também, tá? Algumas canções que fazem parte aí, né? Que são típicas de áreas rurais. Então, a gente tem a moda de viola, né? Nós temos o forró, algumas são até de origem sertaneja, mas fazem parte aí, tá? Das festas típicas que acontecem no espaço rural. Então, gente, o espaço rural ele é muito importante, tá? Para o nosso dia a dia, tá? E por gerar assim, uma grande parte da riqueza do nosso país vem do espaço rural, tá bom? Deixa eu tirar aqui. Eu coloquei aqui nesse texto, ó, para vocês terem essa noção, né, do espaço rural. Então, é só vocês observarem que a chegada dos portugueses, né, aqui no Brasil, que deu início a esse processo de alterações nas paisagens. Então, a paisagem da Mata Atlântica foi uma das mais afetadas pelo processo de ocupação, né, e exploração do território brasileiro, que foi iniciado pelos portugueses. No espaço rural, as terras são utilizadas para o cultivo agrícola, né, criação de animais, moradia e sustento de várias pessoas. Então, parte do nosso território brasileiro, ele pertence por direito aos povos indígenas, porque quando os portugueses chegaram aqui, quem estava aqui? Quem estava, gente? Os índios. Então, olha para vocês terem uma ideia. Os indígenas já moravam aqui quando os portugueses chegaram, e hoje em dia os indígenas têm que lutar, né, para que as suas terras sejam reconhecidas e demarcadas, tá? Para eles continuar morando lá. Então, a primeira atividade econômica dos portugueses quando eles chegaram aqui no Brasil foi a extração do pau-brasil, tá? Então, assim, o pau-brasil era uma árvore que era bastante comercializada e tinha um valor bem alto. O pau-brasil ele é utilizado para a gente tingir tecidos. A madeira é bastante procurada na Europa, tá? Então, isso acabava gerando aí altos lucros para, né, os portugueses. Então, a extração do pau-brasil, para trabalhar nessa extração, quem que é que fazia esse tipo de serviço na época? Quem que estava lá morando lá e que era obrigado a fazer isso? Quem que era, gente? Ô, Diego, qual página que vocês estão? Eu estou na página 243. Então, olha só, quando os portugueses chegaram, os indígenas aqui, né, que foram escravizados aí, para poder trabalhar, tá? Para poder fazer o corte e transportar as madeiras do pau-brasil até as embarcações portuguesas, tá? Então, com a expansão da ocupação portuguesa, os indígenas passaram a ser escravizados e a trabalhar sem nada, gente. Eles não recebiam nada em troca. No entanto, eles não eram a favor, né, disso que estava acontecendo com eles. Então, eles resistiam bravamente aí de diversas formas, tá? Então, muitos deles fugiam para outras regiões para não ter que trabalhar, tá? Para não ser explorado, né? Na verdade, aí para trabalhar para poder fazer a extração do pau-brasil, tá bom? Bom, continuando aí, então com essa chegada dos portugueses, né,
eles mantiveram a exploração do pau-brasil aí, tá? Numa área restrita do litoral. Por quê? Porque eles não conheciam direito o interior das matas, então eles aproveitavam, né, para ficarem perto de onde tinham as embarcações dele, então na região, né, do litoral. Então, eles, né, com essa colonização, aí o que, que aconteceu? As paisagens elas foram se transformando. Então, a região da Mata Atlântica, ela foi uma das mais afetadas, tá? Então, o que, que aconteceu? Para impulsionar essa colonização aí no ano de 1534, o que, que a coroa portuguesa fez? Ela dividiu o território brasileiro em 15 lotes. E qual que era o nome que esses lotes receberam, gente? Quem se lembra? Alguém se lembra? Pode falar. Esses lotes, gente. Capitanias hereditárias. Exatamente. Então, o território brasileiro foi dividido em 15 lotes, né, que eles chamaram de capitanias hereditárias. Esses lotes foram entregues aí, né, a pessoas nobres, né, de dinheiro, e a comerciantes portugueses, que eram conhecidos como os donatários. E os donatários, eles tinham, né, a tarefa de fazer aquele território que eles receberam povoar. Só que isso não foi uma tarefa fácil, tá? Eles não conseguiram fazer com que todas as 15 capitanias, né, elas prosperassem. Então, apenas 2 delas é que conseguiram prosperar, tá? Então, parte do território brasileiro, se a gente for parar para analisar, ele pertence por direito aos indígenas, tá? Os portugueses chegaram aqui e começaram a ocupar as terras do território brasileiro, mas elas já eram habitadas pelos indígenas. Isso ficou claro, gente, para vocês? Sim. Tem certeza? Posso continuar? Pode? Então tá. Então, olha só, até hoje, tá? Os portugueses, os indígenas, né? Eles lutam ainda por esses direitos, né? De terem as terras demarcadas, desde a época, né, que os portugueses chegaram para colonizar o Brasil. Então, eles tentam ter esse espaço reconhecido, né? Para mostrar que aquelas terras, né, eram deles. Então, eles estão aí numa luta diária, tá, gente? Eles continuam organizando protestos e lutando diariamente para que isso seja reconhecido, tá bom? Agora a gente vai relembrar um pouquinho, tá, sobre o Brasil dos Engenhos. Para quem está com o livro, é lá na página 249, tá joia? Então, depois do pau-brasil, tá, os portugueses, eles passaram a cultivar a cana-de-açúcar. Então, por muitos anos, a principal atividade econômica brasileira aí, tá, era a cana-de-açúcar, a produção de cana-de-açúcar. Então, naquela época, o açúcar ele era um produto muito caro e muito apreciado lá na Europa. Então, eles tinham assim, eles vendiam açúcar por preços elevadíssimos e ganhavam muito com isso, tá? Isso gerava alto lucro para eles. Então, o local da produção açucareira era chamado de engenho. Então, nessa foto aí, vocês vão observar que nós temos um engenho, tá? E lá no engenho aconteciam as etapas da produção de açúcar. Então, a gente tem ali no fundinho ali, né? A casa grande, onde moravam aí os senhores de engenho e sua família, tá? Temos também a senzala, que era onde, né, os escravos moravam. E logo aqui na número 3, vocês podem observar que era a casa de engenho, tá? As instalações aí onde se encontravam os aparelhos destinados à fabricação do açúcar, tá bom? Essa imagem aqui, ela tá um pouco melhor.
mesma imagem, tá? Só que está mais clara. Então, olha só. Para trabalhar nos engenhos, quem é que os portugueses trouxeram para cá, gente? Os portugueses estavam buscando quem para trabalhar? Os escravos. Os escravos. Então, os portugueses, eles trouxeram da África muitas pessoas para trabalhar na condição de escravos nos engenhos. Então, as pessoas... Oi, Isabelle. Posso ir ao banheiro? Pode. Então, as pessoas escravizadas, elas viviam em condições extremamente desumanas e não tinham direito a nada, tá? Aí, com o passar do tempo, esse regime de escravidão, ele foi adotado também em outras regiões da colônia, como na mineração e nos ambientes domésticos. Só que os escravos, assim como os indígenas, eles lutaram de várias formas, tá? Para poder resistir à escravidão. Então, muitos deles fugiam, né, para o interior das matas e iam viver lá nos quilombos. Então, essas comunidades, né, que eles fugiam, que eles iam para lá para poder ter uma vida melhor, ela recebeu o nome de quilombo. Lá nessas comunidades, as pessoas cultivavam o próprio alimento e podiam, né, manifestar a sua tradição cultural tranquilamente, sem ser incomodados, tá? Então, as comunidades quilombolas, elas ainda existem no Brasil, tá? Em algumas partes, tá? Elas estão em processo ainda de reconhecimento do governo federal. E atualmente existem centenas de comunidades espalhadas por aí, tá? E eles conseguem manter ainda o sustento, né, das suas famílias, eles conseguem preservar a cultura, as tradições e o modo de vida que eles tinham. Bom, pessoal, ficou alguma dúvida relacionada a essa questão da atividade econômica aí, falando do Brasil, dos engenhos? Não. Tá tranquilo? Tá. Ninguém tem dúvida nenhuma, não? Com certeza? Posso continuar? Então, a gente vai passar agora para o próximo slide aqui. A gente falou, então, um pouquinho sobre o Brasil rural e agora a gente vai falar sobre o Brasil urbano, tá bom? Para quem está com o livro, pode me acompanhar lá das páginas 260. Quem não tá, vai acompanhando dos slides, tá bom? Então, logo no slide aí eu coloquei Brasil, país urbano. Então, a gente primeiro vai relembrar aí, tá? Como que foi as primeiras vilas e as cidades, essa ocupação aí. Então, entre as vilas e cidades, né, que foram desenvolvidas no início da colonização, a grande maioria, né, como eu já falei para vocês lá no início, elas ficavam próximas ao litoral. Essa localização era extremamente vantajosa para eles, porque facilitava o embarque, né, dos produtos que eram destinados aí para ir para a Europa. Então, também eu já falei, né, que os portugueses eles tinham pouco conhecimento das regiões do interior, eles tinham dificuldade para explorar essa região, as regiões, né, do interior, então eles preferiam ficar perto mesmo do litoral. Então, olha só, a partir de 1530, né, eles começaram a cultivar a cana-de-açúcar, né, como uma atividade econômica, logo depois do pau-brasil. Então, eles construíram os engenhos que eu mostrei para vocês e começaram a ocupar as terras e fizeram aquela divisão, né, dos 15 lotes que a gente chamou aí de capitanias hereditárias. Então, olha só, existiam 13 vilas e 3 cidades. As primeiras vilas e cidades foram fundadas no litoral porque facilitavam o embarque das pessoas, né, com destino à Europa. Isso foi muito vantajoso.
Só que algumas atividades econômicas que foram praticadas ainda no período, né, colonial, elas foram influenciando o desenvolvimento de cidades no interior do território brasileiro. Então, passou a ser desenvolvida aí a mineração, tá? Então, ela contribuiu para a fundação de vários núcleos, né, urbanos e também para a ampliação dos caminhos que levavam ao interior do Brasil. Então, no finalzinho do século XVII, teve início, né, a atividade mineradora e foi encontrado na região o que, gente? Quem se lembra? Primeiro foi o pau-brasil, depois foi, né, a cana-de-açúcar e por último foi a mineração. Aí lá, né, com a atividade mineradora, o que eles começaram a descobrir? O que Minério. o que eles Latex. extraíam? O que eles extraíam, tá? Das atividades mineradoras. Latex. Não, não era o látex, não. Não era o látex, não. Gente, eles encontraram ouro. Eles encontraram ouro. Aí, ao longo do século XVIII, diversas minas, né, foram descobertas. Aí, o que aconteceu? Com a descoberta de diversas minas. O que foi acontecendo? As pessoas iam para lá achando que ia ficar o quê? Atraiu diversas pessoas. Mas em busca de quê? Para ficar Riqueza. Bem, então as pessoas começaram a migrar para as regiões das minas, né, achando que iam ficar ricas. Então, nessa época, a mineração tornou-se uma atividade econômica no Brasil importantíssima, porque a riqueza que foi gerada pela extração do ouro, ela teve muita influência nas cidades mineiras, principalmente na arquitetura. Então, vocês, né, não sei se vocês se lembram que eu falei, as igrejas, né, tinham os altares aí revestidos em ouro, tá? As fachadas também, né, de algumas casas, né, como os ricos, eles tinham as fachadas com detalhes em pedras, então tinham móveis luxuosíssimos, era uma característica da arquitetura daquela época, tá? Então, com essa atividade econômica, ela influenciou a fundação e desenvolvimento aí, tá? Em diversas cidades. Então, o descobrimento do ouro na região das Minas, né? Mais precisamente em Minas Gerais, estimulou aí muitas pessoas a se mudarem para a região das Minas em busca de riquezas, tá? Então elas achavam que elas iam ficar ricas, porque ela tinha muito ouro. E foi isso que aconteceu, gente. Foi isso aí que aconteceu? Sim. Isso aí, não foi isso, não foi bem isso que aconteceu, não. Então, olha só. Então, a mineração, ela tornou-se uma das atividades econômicas mais importantes naquela época, né? E impulsionou, então, a fundação de muitas vilas e cidades, tá? Na região das Minas. E, então, a gente pode perceber que, ao longo dos anos, as cidades brasileiras começaram aí a adquirir maior importância econômica e elas passaram a receber um número cada vez maior de pessoas, tá? Então, a população brasileira, né, ela cresceu muito. Só que nem sempre foi assim, como a gente falou, ela foi crescendo aí aos poucos. Então, o Brasil ele se urbanizou muito rapidamente, principalmente a partir da década de 60, tá? E essa urbanização acelerada da população brasileira, junto com a industrialização,
ela foi ocorrendo assim de uma forma muito rápida e isso acabou gerando alguns problemas. Vocês se lembram aí desses problemas que foram acontecendo? Com esse crescimento desordenado? Nós conversamos sobre isso. Ninguém se lembra, não? Então, olha só, vamos relembrar aí. Na passagem do século XIX para o século XX, aconteceu então a instalação de vários serviços públicos, né, em algumas cidades brasileiras. Então a gente tinha muitas indústrias que se localizavam aí próximas, né, umas das outras, e isso facilitava o comércio de quê? De matéria-prima, né? Então a infraestrutura urbana ela foi ampliada, formando uma paisagem muito concentrada. Aí, com essa modernização, o uso de máquinas, né, nas práticas agrícolas, ele dispensou o quê? Quem que perdeu o emprego por isso? Gente, tem alguém que está com o microfone ligado, está fazendo um barulho. Desliga ele, tá? Não esquece, não. Então, olha só, quarto ano, o uso de máquinas nas práticas agrícolas dispensou diversos trabalhadores que eram ocupados aí na agricultura, gerou maior produção. Então a gente viu isso aí claramente quando a gente fala que máquinas conseguem produzir um número de produtos muito maior em tempo muito mais rápido, né, do que o trabalho manual. Então, isso foi uma consequência que gerou a migração de trabalhadores das áreas rurais, então eles saíram de lá do campo e foram lá para as cidades. Então, isso aí ficou conhecido como êxodo rural ou migração rural, que é a saída da população do campo para a cidade, tá? Ainda falando dessa questão da urbanização aí, né, do Brasil urbano, então vale a pena a gente relembrar que essa rápida urbanização aí, ela resultou em vários, né, processos de industrialização e de modernização do campo. Então, o campo também, ele foi aí, né, afetado, tá, com essa industrialização. Então, tanto é que a gente sabe que alguns produtos, né, que são produzidos na área rural, eles são utilizados no espaço urbano, e alguns produtos utilizados, né, fabricados no espaço urbano, são utilizados, né, pelo espaço rural. Então, essa modernização do campo, ela foi acontecendo também de forma gradativa, tá? Nós temos aí algumas regiões que foram as mais industrializadas, né, como o Sudeste, por exemplo, que dispõem da agricultura mais modernizada, apresentam as mais elevadas taxas de urbanização do país. Temos também os estados da região Centro-Oeste, que se destacam com áreas, né, urbanizadas. Apesar de não contar com parque industrial diversificado, eles apresentam uma elevada produtividade agrícola, tá? Que resulta aí no emprego de várias pessoas. Deixa eu sair um pouquinho. Olha, chegou todo mundo agora, hein? Eu tinha começado a aula só com a Sofia e com a Isabelle. Vocês não tinham chegado. Gente, olha só, vocês estão conseguindo compreender aí como que foi esse processo, né, que foi acontecendo aí desde a chegada dos portugueses até a modernização aí do espaço urbano? Tá tranquilo? Eu perguntei no início da aula para as meninas, para elas me falarem qual que era a diferença do espaço rural para o espaço urbano. Vocês ainda não estavam aqui. Quem me conta qual que é a diferença do espaço rural para o espaço urbano?
Tô esperando alguém me dizer. Ah, Espaço urbano. espaço urbano tem Muito que muita prédio, muitas casas, tem Isso. indústrias, tem Muito bem. comércios, E tem no muita espaço rural, o que nós temos? casas, Muitas casas ou poucas? poucas. Prédios? Mais animais. Isso mesmo. Então, eu falei com as meninas, né? Que a diferença do espaço rural para o espaço urbano é essa. No espaço rural, nós temos aí, né? Plantações. Coloquei até uma imagem aqui. Deixa eu pegar ela aqui de volta. Coloquei essa imagem aí para elas, né? Eu tinha apresentado essa imagem e coloquei que o espaço rural é caracterizado, então, né, por plantações, criação de animal, moradias mais afastadas umas das outras, e que a produção agropecuária, tá, que é a atividade ligada à agricultura e à criação de animais, ela é responsável por grande parte da riqueza do nosso país. Então, quando começou o período de colonização, o que foi acontecendo com as nossas paisagens? Elas foram se alterando de acordo com a necessidade dos colonizadores. Então, a diferença aí do Brasil rural do Brasil urbano vai mostrando como que aconteceu essa transição, tá? Então, eu falei né? Eu fui falando aí logo no início que essa transformação das paisagens, né, elas foram acontecendo a partir de 1530 e que para impulsionar a colonização, aí teve aquela divisão das capitanias hereditárias, né, que o território brasileiro foi dividido em 15 lotes, tá? Aí teve um início aí longo, né, no processo de transformação das nossas paisagens. Tudo isso com a colonização. Então, daí em diante, a paisagem começou a ser transformada e as pessoas que moravam no campo, para onde elas estavam indo, gente? Em busca de melhores condições de vida. Para a cidade. Exatamente. E aí na cidade, o que elas esperavam encontrar? Empregos. Condições melhores de vida. Casas. Tá, então elas buscavam condições melhores de vida, então elas procuraram, muitas mudaram por conta de empregos, né? Porque com o processo da industrialização, então, assim, a mão de obra, né, foi substituída por máquinas, correto? E acabou que isso gerou aí um desemprego muito grande. Então, as pessoas, elas conseguiram, a grande maioria conseguiu aquilo que elas foram buscar? Sim ou não? Não. Por que que não? Quando elas chegaram lá, com o que elas se depararam? Muita gente. Pois é, então tinha muita gente querendo basicamente a mesma coisa, né? E as pessoas não estavam preparadas ainda para isso, certo? Então elas passaram por diversas dificuldades, tá? E elas não conseguiram, né? Nem todas conseguiram o tão sonhado emprego, por exemplo. Agora me contem. Eu falei sobre as primeiras vilas e cidades. Como que aconteceu esse povoamento aí? Como que surgiu as primeiras vilas e cidades? E aí? Quem me fala?
Por que as primeiras cidades, gente, elas foram fundadas lá no litoral? Qual que era o objetivo delas serem fundadas lá no litoral? Condições melhores. Não entendi, Isabelle. Fala de novo. Condições melhores De quê? de vida? Não. Para facilitar os transportes e mercadorias. Isso, olha só. As primeiras vilas e as cidades, elas foram surgindo, tá? Elas foram desenvolvidas no início da colonização. Então, a maioria ficava próxima do litoral para facilitar aí o embarque, tá? Dos produtos que eram destinados à Europa. E um outro motivo também era porque os portugueses não conheciam direito o interior daquelas regiões. Então, eles preferiam ficar onde eles conseguiam dominar. Tá? Então, eles ficaram primeiro próximo do litoral, que era mais tranquilo para eles, né? Eles conseguiam se movimentar, se deslocar ali com facilidade e ainda colocavam, mandavam mercadorias, tá? Embarcavam as mercadorias porque estava próximo ali, a localização para eles era boa, era vantajosa. Então, as primeiras cidades começaram a surgir, né? As primeiras vilas e cidades. Elas foram, né, fundadas lá no litoral, porque facilitava esse embarque dos produtos, né, para a Europa. Aí, o que aconteceu? O território brasileiro foi dividido em 15 lotes, tá? Então, existiam 13 vilas e 3 cidades. E aí começou esse processo de colonização. Ele foi aumentando aí, né? As atividades econômicas foram praticadas e foram aumentando no decorrer dos tempos, né? Aí logo depois do pau-brasil, aí eles vieram com engenho. Aí depois dos engenhos de açúcar, eles, né, descobriram aí as minas. Então eles começaram a extração, né? As mineradoras, atividade mineradora. E com isso, o que foi acontecendo? A cidade que tinha, né, um cotidiano aí, o campo que tinha um cotidiano bem tranquilo, ele foi o que? Se modernizando, tá? Em algumas áreas. Então, a maior parte da população que morava lá, né, no período colonial, elas, né, a população vivia de maneira precária, com residências mais simples. As pessoas que tinham mais dinheiro, elas tinham casarões de pedra ou de alvenaria. Para garantir o seu sustento, o que as pessoas faziam para garantir o seu sustento? Em quarto ano, as pessoas faziam o que para poder viver? Pegar comida? Pegar comida como? Pegar Não sei. Trabalhar? Trabalhando? trabalhando como? Então, olha só, gente, para garantir o sustento aí, né? De algumas famílias, as pessoas plantavam nos quintais de casa. Eu falei isso logo no início, quando eu mostrei aquela imagem da área rural, tá? Que as pessoas elas plantavam ali naquela área que elas tinham em casa, no quintal, por exemplo, e elas tiravam o sustento delas a partir dali, tá? Então as minas aí eram lugares, né, onde o ouro era extraído, geralmente ficava perto dos centros urbanos. Nós tínhamos também alguns carros de bois naquela época, né? Que era usado como transportes aí, como meio de transporte para levar as mercadorias e às vezes fazer transporte até de pessoas. Então, as primeiras vilas e as cidades foram fundadas no início da colonização e essas paisagens foram transformadas ao longo do tempo.
Aí foi acontecendo, né, na passagem do século XIX para o século XX, aconteceu então a modernização das cidades. Aí foi quando foi instalado alguns serviços públicos, né? Aí foi alterando a paisagem, o cotidiano das pessoas foram mudando. Muitas pessoas deixaram a área rural para poder ir para a área, né, urbana. Então elas foram em busca de empregos. Aí o que que aconteceu? Foi chegando a eletricidade, aí com essa chegada da eletricidade, a iluminação, né, passou a ser feita com lâmpadas elétricas. Aí foi modernizando, gente, aos poucos, tá? E o período da mineração contribuiu muito, tá? Para essa expansão aí, principalmente nos grandes centros urbanos, tá? Eles foram os primeiros a receber essas melhorias. Então, para a gente finalizar aqui o slide, deixa eu voltar aqui só um minutinho. Ô tia, posso ir ao banheiro? Pode. Então, olha só, a partir do século XVIII, então, a atividade mineradora, ela provocou uma interiorização, né, das cidades, que passaram a se desenvolver, né, em função da presença do ouro e das pedras preciosas, principalmente, né, diamantes. Então, a gente tem aí Vila Rica, que hoje em dia chama Ouro Preto, em Minas Gerais. Temos Lençóis lá na Bahia, né, Vila Boa, que é a atual cidade de Goiás, e Cuiabá, no Mato Grosso. Aí, depois desse período de mineração, foi introduzido, então, o café, tá? Só que isso vocês vão ver detalhadamente, não por agora, mas depois desse período de extração do minério e das pedras preciosas, aí a outra atividade econômica, né, que foi muito importante, foi o café. Então, as cidades foram surgindo conforme foi avançando a cultura do café, pois nelas se realizavam as atividades comerciais, tá? Aí acabou, né, a escravatura, muitos imigrantes, principalmente os italianos, chegaram a São Paulo para plantar café, tornaram-se pessoas assalariadas e trouxeram com eles hábitos e consumos urbanos. Então, a ampliação do mercado consumidor, ela foi contribuindo aí para esse processo de industrialização do país. Então, a gente contou, na verdade, tá? Com várias coisas que foram contribuindo para o crescimento das cidades, tá? Aos poucos, os núcleos urbanos eles foram adquirindo, né, maior importância econômica, né, e foram se desenvolvendo. No final do século XIX, as instalações das indústrias no Brasil gerou aí um aumento no comércio. Algumas cidades passaram a atrair cada vez mais as pessoas, né, em busca de emprego e de melhores condições de vida. As paisagens elas mudaram assim drasticamente para atender a essas necessidades. Então esse processo de modernização, gente, ele levou um tempo, mas ele foi acontecendo e depois ele gerou o quê? O desconforto para as pessoas, porque nem tudo que elas procuravam, que elas achavam que iam encontrar, elas tinham, tá? Então foi isso aí, um resumo, tá? Do nosso, uma revisão. Deixa eu tirar aqui, peraí. Foi uma revisão, então, dos nossos conteúdos de história, dos capítulos aí 3 e 4. Então, a gente falou do Brasil rural e do Brasil urbano, como que foi desde o período da colonização até ele se modernizar, tá? Então, foi acontecendo pausadamente. Algumas questões foram mais aceleradas que as outras, mas foi isso. Quarto ano. Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida para tirar? Pode falar, Lucas. Então, peraí, eu quero saber como que era esse processo de mineração.
O processo de mineração como? Como que ele aconteceu? Como que ele foi se reproduzindo? Na verdade, ele não foi se reproduzindo, né? Na verdade, eles começaram a explorar o pau-brasil. A partir do momento que o pau-brasil foi ficando desinteressante para eles, né? Aí eles já arrumaram outra atividade econômica aí, que foi o açúcar. Aí depois do açúcar surgiu o quê? Nessa outra atividade econômica, que foi a extração de minério, tá? Então, a extração de minério, ela alavancou bastante aí a atividade econômica. A partir do momento que os portugueses foram conhecendo melhor o território, Lucas, eles foram descobrindo as riquezas, tá? Então, a mineração, ela teve início no final do século XVII, quando foi encontrado ouro na região, tá, do estado de Minas Gerais. Então, olha só, algumas atividades econômicas praticadas durante o período colonial, elas foram influenciando o desenvolvimento das cidades no interior do território brasileiro, e a mineração ela contribuiu para a fundação das vilas, né, de vários núcleos urbanos, ampliou os caminhos que levaram ao interior do Brasil. Então, com isso, eles descobriram aí, tá? No final do século XVII, eles encontraram ouro. Então, como eles encontraram ouro, eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a procurar. Então, a partir do momento que eles encontraram o ouro, eles foram, né, procurando para ver se encontrava mais. E nisso que eles foram procurando, eles acharam. Então, a extração do ouro, ela foi uma parte da economia também, assim, muito importante para a industrialização e modernização do Brasil, tá? Então, o ouro, na verdade, né, a atividade mineradora, eles foram encontrando isso foi por acaso. Então, o que eles encontravam, eles começavam a explorar, eles começavam a procurar, tá? Mais alguma coisa? Mas o que as pessoas que trabalhavam, elas ganhavam? Nada. Elas trabalhavam mais de 18 horas por dia, né? Não sei se vocês se lembram, sem direito a descanso, viviam em condições precárias, né? E elas não tinham direito a nada, nem a uma alimentação adequada. Quem ganhava com isso não eram os escravos que trabalhavam na extração. Quem ganhavam com isso eram os senhores daquela época, tá? Eles é que lucravam com todas as atividades econômicas que eram, né, que eles descobriam por lá. Então era o quê? Eram os colonizadores portugueses. Tá bom? Trabalho injusto. Como é que é? Aqui trabalho injusto. Eu vou ficar rico, R$ 2.000 e tal. Mas é por isso que as pessoas começaram, né? Principalmente os escravos, o que eles faziam? Eles tinham diversas funções, né, na época da mineração. Eles trabalhavam em ambientes domésticos, trabalhavam no comércio, então eles tinham várias funções na cidade. O regime de trabalho, né, que uma pessoa, né, se torna propriedade da outra, porque na época era isso, era uma tarefa de condição de exploração. Então eles eram explorados, era chamado de serviço de escravidão. Então eles foram escravizados, né, por mais de 300 anos, isso durou muito tempo. Então eles não recebiam nada, eles não tinham direito nem à comida. Por isso que eles começaram a fugir. Aí eles foram fugindo, os escravos começaram a fugir para os quilombos para poder o quê? Ô, Gabriel, você está atrapalhando. Está sendo muito deselegante da sua parte.
Agora tá melhor. Então, o que que acontecia? Eles fugiam. Então, desde a época que os colonizadores chegaram, que eles começaram a escravizar os indígenas também eles resistiam. Então, eles também fugiam. Então, eles foram lutando. A forma que eles tinham, né, de poder não concordar com aquilo era fugir e lutar. E isso eles foram fazendo. Tá? Mas é igual você falou, foi injusto. Mas naquela época eles não tinham escolha, né, Lucas? Então, infelizmente, era o que eles podiam fazer, era fugir mesmo. É verdade, sabe por quê? Porque, primeiro, é chato você, tipo, ir lá trabalhar pra um dia,